capítulo 6, verso 24, fala assim: Samaria é cercada. 24. Sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou Samaria. Glórias a Deus. Sentados, glorificando o Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, diante dessa palavra aqui, nós vemos agora, aleluia, depois disso, disso que a Bíblia vai narrar que agora, aleluia, o rei Ben-Hadad, ele tramava contra Israel. A Bíblia vai falar que agora toda vez que o rei tramava, toda vez que o rei tramava para poder fazer algo contra Israel, o Senhor o avisava a Eliseu. Aleluia. Quando o rei falava, eu vou passar, como de Israel ia passar por aqui, ele avisava. A Bíblia vai falar que agora o rei acha que alguém dos seus soldados estava, aleluia, falando, denunciando aquilo para o povo de Israel. A Bíblia vai falar que agora, aleluia, eles mudam a trajetória e agora, mais uma vez, Eliseu, Deus consegue, aleluia, avisar Eliseu, e o povo de Israel escapa. A Bíblia vai falar que agora um soldado, o rei vai falar, alguém dos meus soldados estão ouvindo, estão contando para o povo de Israel. Aleluia. Mas o soldado, aleluia, vai falar, meu Senhor, não é ninguém dos nossos soldados. Isso é Eliseu, porque o Deus, aleluia, o Deus de Israel revela para o profeta Eliseu. A Bíblia vai falar que agora, aleluia, o rei Ben-Hadad, agora ele convoca os soldados assírios e vai de encontro a Eliseu. Aleluia. A Bíblia vai falar que agora eles pegam e ficam no alto do monte. E Eliseu está juntamente com seu servo. A Bíblia vai falar que agora, aleluia, de repente o seu servo vai olhar e vai ver os soldados assírios. A Bíblia vai falar que ele vai falar, ai meu Senhor, aleluia. Glória o que será da gente? A Bíblia vai falar que Eliseu, louvado seja o nome do Senhor, vai falar, Senhor, abra o olho desse moço, para que ele veja o livramento. Aleluia. E como ele faz essa oração, a Bíblia vai falar que de repente o Senhor abriu o olho daquele moço, e através de Eliseu estavam muitos cavaleiros com carro de fogo, aleluia, protegendo a Eliseu. Aleluia. Ou seja, vou falar a primeira palavra aqui dessa noite. Deus, se seu adversário, aleluia, está tramando contra você, não se desespere, porque, aleluia, você serve um Deus verdadeiro. Aleluia. Você serve um Deus de Israel. Glória. Você serve um Deus que não dorme, um Deus que vê tudo. Aquilo que está em oculto, o Senhor o vê. Aleluia. A Bíblia fala que agora os soldados assírios, eles
Aleluia. Mas Eliseu faz alguma oração, presbítero Zé Carlos. Senhor, segue esses homens de cegueira. O Senhor está falando, eu vou começar a cegar os teus adversários nessa noite. Aleluia, não importa quantos eles são, mas, aleluia, eu vou começar a cegar. A Bíblia fala que eles descem até Eliseu, mas eles não conseguem enxergar. Eliseu agora pega, aleluia, aqueles soldados ali assírios e leva até Samaria, aleluia. Leva até Samaria. O que me chama a atenção é que Eliseu tinha oportunidade de fazer algo e não fez. A Bíblia vai falar que ele leva até Samaria, entra dentro da cidade, e ali, na hora que o rei vê, o rei agora já quer matar os soldados assírios. Eliseu fala: não, senhor, você não vai matar esses homens, não. Você mata os seus que você, com a tua espada, está aí guardada, mata eles. Mas esse aqui você vai preparar um banquete para eles, e eles vão comer. Glória, aleluia. E a Bíblia fala que preparou um banquete para aqueles soldados assírios, e ele comeu e depois foi para o seu Senhor. Glória. Mas esse soldado, esse rei Beliarate, ele era um rei perverso, era um rei que simbolizava Satanás. meu Deus. A Bíblia vai falar que agora ele se levanta contra Samaria, e agora ele faz um cerco em volta de Samaria. A Bíblia vai falar, aleluia, que agora Samaria era uma cidade fortificada. Os adversários não conseguiam invadir Samaria por causa das muralhas. Então o que é que ele faz? Eles colocam um cerco em volta de Samaria. Glórias a Deus. Colocam um cerco. A Bíblia vai falar, aleluia, que agora o povo está cercado. E passamos os tempos, o trem agora vai começar feio, porque a cidade está cercada. Aleluia. O mantimento está acabando. E eles não tinham jeito de ir semear, eles não tinham jeito de ir comprar. Por quê? Porque tinha um cerco em volta da cidade. A Bíblia vai falar, aleluia, que agora a fome naquela cidade é extrema. A fome agora começa a assolar aquela cidade. A Bíblia vai falar que agora o rei vai passar sobre o muro. A fome era tão profunda, irmãos, que eles estavam vendendo uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata. Não era um jumento, era uma cabeça de jumento. Eles estavam comendo uma comida impura. Eles estavam comendo uma comida que eles não poderiam comer. Aleluia. E vendia também um quarto de esterco de porco por 5 ciclos de prata. A Bíblia vai falar que a fome era extensa naquele lugar. Aleluia. Agora a Bíblia vai falar que quando o rei ia passando ali sobre os muros, uma mulher começa clamando a ele: me acode, meu Senhor. E ele fala como se Deus não te acudiu. Como é que eu posso te acudir? Mas de repente ele pergunta: quem que tem eu contigo? E ela começa contando um caso para ele. Fala: ontem eu e essa mulher estava aqui, e eu comecei a conversar com ela, falando, aleluias, para nós matar o meu filho hoje, nós comer, e amanhã nós tomamos o filho dela. Mas hoje, aleluia, é o dia que nós comemos o filho dela, mas ela escondeu. E quando o rei escuta aquilo, o rei fica indignado. O rei agora vai falar: faça o Senhor, ou portanto, se amanhã, a esta hora,
eu não arrancar a cabeça de Eliseu. Presta atenção aqui, a cidade está cercada. O adversário muitas das vezes é assim. Quando ele não consegue, aleluia, nos atingir, aleluia, fisicamente, eles começam, aleluia, tendo uma estratégia para poder nos parar, aleluia. Então o adversário agora, Satanás, ele vai criar um tempo, ou seja, ele vai tentar vencer aquele povo no cansaço, porque ele somou. Aonde tira que não coloca, acaba. A Bíblia vai falar que agora começou a fome naquele lugar. E quem já passou fome sabe que é doloroso. Glórias a Deus. A Bíblia vai falar que agora, aleluia, como ele decreta isso, a Bíblia vai falar, aleluia, que agora ele manda o seu soldado a Eliseu. Mas quando ele vai chegando ali, antes de ele chegar a Eliseu, a Bíblia vai falar, aleluia, que agora Eliseu já sabia, porque o Senhor já tinha falado com Eliseu. E quando o soldado chega, aleluia, ele fala: já vem, aleluia, o enviado, aquele homicida. Você está falando aqui do rei. A Bíblia fala que Eliseu fala agora para ele: quando ele chegar aqui, você empurra a porta. Aquele homem foi com a notícia do decreto de morte para Eliseu. Só que Eliseu, aleluia, era um grande homem de Deus, um homem que tinha intimidade. Aleluia, um homem o qual tinha autoridade para poder fazer grandes milagres. Por quê? Porque ele tinha um santo do Senhor. A Bíblia vai falar que ele fala agora para aquele comandante: fala, ó, a esta hora Deus vai mandar uma grande abundância para aquela cidade. Ou seja, você não pegou, mas eu vou falar. Eu não sei como é que você está vivendo, mas Deus está, aleluia, falando que vai mandar uma bonança para a sua casa. Você tem que pegar isso e depositar. Mas quando, aleluia, ele fala isso, aquele homem vai falar: nem se Deus abrir janela no céu. Aí Eliseu fala para ele: você vai ver, porém você não vai provar. Aquele homem volta e dá a notícia ao rei. E o que me chama a atenção, aleluia, é que agora tem 4 leprosos do lado de fora. E quando eu falo leprosos, a Bíblia vai falar que a lepra é o símbolo do pecado. Aqueles 4 homens estavam abandonados. Aqueles 4 homens ali estavam afastados da sociedade, porque a lepra simbolizava o pecado. Aleluia. Aonde aqueles homens passassem, ele tinha que se humilhar, gritando, falando leproso, 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 e o povo ia afastando e eles iam passando. Aleluia. Mas o que me chama a atenção é que a fome está extrema em Samaria. Não tinha jeito, aquele povo estava perecendo. É como se muitos soldados nos dias de hoje cercassem Tarumiri, aleluia, colocassem 50 mil soldados cercando Tarumiri em volta, e não entrasse ninguém e nem saísse ninguém. Você imagina, o supermercado daí a pouco começa esvaziando, daí a pouco os mantimentos começam acabando, e daí a pouco começa perecendo todo mundo. É assim que aconteceu lá em Samaria. Mas aqueles 4 leprosos, aleluia, eles agora começam a conversar. Fala: olha, se nós irmos para a cidade, ali há fome, nós vamos morrer. Se nós formos de encontro os assírios, se ele nos matar, nós morremos. Mas se ele deixar viver, nós vivemos. E agora a Bíblia vai falar que eles tomam uma decisão. Aqueles 4 leprosos, presbítero, ele toma uma decisão de ir até o acampamento dos assírios. A Bíblia fala que eles começam marchando, andando, e de repente, aleluias, e de repente, lá no arraial, começa a acontecer algo.
Você não está entendendo. Quando você resolve marchar, andar, quando você resolve tomar uma decisão, algo tem que acontecer. Aleluia. Porque o Senhor, aleluia, não quer que você fique parado. Aleluia. Se aqueles 4 leprosos decidissem voltar para aquela cidade onde estava a fome extrema, eles iam perecer. Mas eles resolveram arriscar sua vida, indo ali até o alojamento assim. A Bíblia fala que de repente o Senhor agora, aleluia, aqueles homens começam a marchar, ele levanta de manhã cedo, começa marchando, começa andando. E de repente a Bíblia fala que, aleluia, lá no arraial dos assírios, eles começam a ouvir, presbítero Zé Carlos, vozes de grande exército caminhando, aleluia. E começa a ouvir o exército, eles começam falando: olha, isso aí é o rei de Israel, aleluia, que convocou os heteus e foi lá no Egito, aleluia, e também convocou pessoas ali para poder nos guerrear. A Bíblia fala que agora eles começam, aleluia, a fugir, ou seja, eles fogem e deixa tudo para trás. O que me chama a atenção quando eu estava lendo o texto, que, aleluia, eles fugiam a pé, nem pegou os seus cavalos nem suas mulas, e fugiu a pé. Agora, quando aqueles leprosos chegam ali, aleluia, eles entram numa tenda, e agora aqueles leprosos estavam com fome, eles acham ali mantimento e eles se alimentam. Eles acham de prata e eles escondem. Entra em outra tenda e também esconde algo ali. Mas o que me chama a atenção é o jeito que o Senhor age. O que me chama a atenção é o jeito que o Senhor opera. Aleluia. E de repente agora ele começa a se lembrar daquele povo que estava lá em Samaria. Aleluia. E ele vai falar: aleluia, olha, nós não podemos fazer isso. Nós temos que lançar, aleluia. Ou seja, nós temos que fazer algo. O que me chama a atenção é que eles estavam abandonados, mas ele toma uma decisão. Ele está pensando no próximo. Ele está se preocupando com o próximo. Aleluia. E quantas vezes a gente não se preocupa com o próximo? Quantas vezes a gente não se preocupa com quem está perecendo, com quem está faltando alguma coisa? E agora eles tomam a decisão de falar: ó, nós vamos lá avisar. E eles vão até Samaria. E quando eles chegam ali no portão, eles avisam o guarda. E vai falar: ó, nós estamos no arraial dos assírios. E lá só está os cavalos e as tendas deles. A notícia chega até o rei, e o rei agora, ele acha que o rei Ben-Hadad está tramando contra ele. Fala: ó, já morreu muitos israelitas. Já morreu muitos. Estão aqui poucos israelitas, porque a fome era terrível. Mas faz o seguinte: pega 5 cavalos que restou e vai lá ver se é verdade. Vai lá conferir. Aqueles homens foram conferir. A Bíblia vai falar, aleluia, que eles voltam com a notícia. A Bíblia vai falar, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que agora, quem é que está na porta? O capitão. Está no portão cercando para as pessoas não invadirem. Você já viu algum caminhão tombado com as pessoas embaixo? Para pegar algo, um caminhão tomba? O povo está pior do que aquilo, porque imagina, né? A pessoa com muitos dias sem se alimentar. Teve uma vez que eu me lembro, estava na Bahia e nós saíamos para pedir. Eu me lembro que eu ganhei uma banana, ela estava madura, eu comi ela com a casca de tudo. É verdade. É o desespero da fome. Você nunca passou fome, mas eu já passei, você sabe o que é isso, né?
alimento. Na África, se você olhar, eu já vi criança comendo bolinho de barro. É a fome. A fome tem a cara feia, como diz o velho ditado. E o povo estava exatamente desse jeito. A Bíblia vai falar que agora o capitão, ele tenta cercar as pessoas de um lado para o outro, impedindo as pessoas de passar. Mas aqueles povos estavam com muita fome e começou a atropelar aquele homem, jogou aquele homem no chão, começou a pisotear aquele homem e aquele homem morreu. A palavra do profeta. Muitas das vezes as pessoas profetizam e a gente não dá crédito. Muitas das vezes as pessoas profetizam algo e a gente fala, será que isso vai cumprir? Será que isso vai se concretizar? Será que isso vai acontecer? Se alguém está profetizando sobre a sua vida, você tem que guardar no coração e ver se serve para você ou não. Espera no tempo do Senhor para ver se vai concretizar, se vai se cumprir. Aquele capitão, ele foi morto. Você lembra da palavra que falou o profeta Eliseu? Que ele ia ver, mas ele não ia provar. Ele viu e não provou. Ele foi morto. Foi morto, foi pisoteado. Vamos ser como aqueles leprosos. Vamos entregar mais para o Senhor. Porque muitas das vezes o Senhor, ele usa os pequenos. Muitas das vezes o Senhor usa aqueles que estão esquecidos, aqueles que é fraco, aqueles que é anêmico, aqueles que estão no pecado. O Senhor, ele pega as coisas desprezíveis para confundir as fortes. É assim que o Senhor age, é assim que o Senhor pega. O Senhor não precisa de um exército para poder vencer a batalha, não. Quantas vezes o Senhor dispensou, você lembra de Gideão? O Senhor dispensou 32 mil e ficou apenas 300. Aleluia. Porque o Senhor vai selecionando. O Senhor, aleluia, dispensa as pessoas muitas das vezes para mostrar para a sociedade que é Ele que opera, que é Ele que faz, que é Ele que transforma, que é Ele que levanta. Aleluia. Nós vemos o Senhor, aleluia, muitas das vezes confundindo os adversários, como fez ali com Gideão, e um matou o outro. O Senhor, ele confundiu também os adversários dos assírios, do povo de Israel. O Senhor vai confundir os teus adversários. O Senhor está confundindo os teus adversários, aqueles que se levantam contra a sua vida. Aleluia. O nosso Senhor não precisa de homem para poder vencer e debater. Ele faz. Ele sabe de tudo, ele vê tudo. Aleluia. Talvez você está como esse leproso, esquecido da sociedade. Mas no tempo certo o Senhor vai te levantar para você, aleluia, salvar almas. Glória a Deus. Que foi assim que os leprosos fez, ele semeou, começou a semear. O que eu e você também não está semeando? É tempo da gente começar a semear a palavra do Senhor. Porque outrora eu estava também leproso, mas o sangue de Jesus nos purificou, o sangue de Jesus nos libertou, o sangue de Jesus, aleluia, nos resgatou. Aleluia. Então nós temos que fazer com esses leprosos. Não vamos ser egoístas, vamos pregar o Evangelho, vamos pregar a palavra, vamos estender as mãos para aqueles que estão caindo. Nós temos que fazer isso. Aleluia. Porque foi assim que eles fez. Eles fez, aleluia, conforme o Senhor tocou no coração deles. E ali ele salvou aquela nação. Aleluia. Glória a Deus. Que nós possamos fazer mais para o Senhor. Jesus. Ficar na dispensação do Senhor. Aleluia. Ficar no centro da vontade do Senhor.
Porque o Senhor, aleluia, Ele não faz nada senão avisar os seus profetas, diz a palavra do Senhor. Se você é reto, se você é sincero, o Senhor é contigo. Eliseu era um homem que tinha intimidade com Deus, e Deus não deixou nada acontecer com ele. O homem era tão santo que até os ossos deles ressuscitou de vida. O homem era tão santo, aleluia, que apareceu urso para poder devorar jovens. O homem era tão santo que tinha morte na panela, aleluia, e ele mandou colocar farinha e todos comeram, e ali ninguém morreu. O homem era tão santo, aleluia, que ele colocou, aleluia, o cabo sobre aquele lado e o machado que tinha ficado flutuou. Santidade, intimidade, é o que nós precisamos, é ter intimidade com Cristo. Nós precisamos, aleluia, é ter comunhão com Ele. Aleluia. E só assim nós conseguimos alcançar a salvação. Bem? Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Deus possa abençoar cada um de vocês. Glória a Deus.